Você é invisível. Entendeu? Quando eu entro nesta sala, você some. As palavras cortantes de Marcus Blackwood ecoaram pelo escritório luxuoso, no 47º andar da Blackwood Enterprises. Helena Silva manteve os olhos baixos, enquanto limpava a mesa de mogno, suas mãos tremendo levemente ao segurar o pano. 3 anos. 3 longos anos sendo tratada como um fantasma pelos corredores daquela torre de vidro e aço. Marcus ajustou sua gravata italiana de $5.000, sem sequer olhar para a mulher de uniforme cinza que organizava meticulosamente seu ambiente de trabalho. Para ele, Helena não era diferente dos móveis caros que decoravam seu império. Útil, mas insignificant. Sr. Blackwood, Helena murmurou suavemente. Terminei a limpeza. Com licença. Ele não respondeu. Nunca respondia. Apenas acenou com a mão. Um gesto displicente que significava dispensa. Helena recolheu seus produtos de limpeza e caminhou em direção à porta. Cada passo calculado para não fazer ruído no carpete persa. Espere. A voz dele cortou o ar. A reunião com os investidores japoneses é amanhã. Quero esta sala impecável às 6 da manhã. Nem um grão de poeira. Sim, senhor. Helena saiu, fechando a porta de mogno atrás de si. No corredor, encostou-se à parede por um momento, respirando fundo. Seus dedos tocaram o pequeno pendente escondido sob o uniforme, uma águia dourada, símbolo que carregava há décadas. No andar de serviço encontrou Rosa, sua única amiga verdadeira naquele lugar. Rosa trabalhava na cozinha executiva e sempre guardava um café fresco para Helena. Você está pálida, querida. Rosa observou entregando-lhe uma xícara fumegante. Foi ele de novo? Helena assentiu, tomando um gole do café. Ele nem sabe meu nome. Rosa, depois de 3 anos, homens como Marcus Blackwood não veem pessoas como nós. Somos apenas engrenagens na máquina dele. Às vezes, eu me pergunto. Helena pausou. Seus olhos distantes. Se ele soubesse quem realmente limpa seu escritório todos os dias. Rosa riu amargamente. O que uma empregada poderia esconder que interessaria a um bilionário? Helena não respondeu. Alguns segredos eram pesados demais para compartilhar, mesmo com amigas. Naquela noite, em seu pequeno apartamento no Brooklyn, Helena sentou-se diante de seu laptop antigo. A tela iluminou seu rosto cansado, enquanto ela navegava por arquivos protegidos por várias camadas de criptografia. Fotografias antigas, documentos, contratos, evidências de uma vida que ela havia deixado para trás. Uma foto em particular a fez pausar. Nela, uma mulher mais jovem, vestida em um terno de grife, apertava a mão de dignitários mundiais. A mulher na foto era ela, 15 anos atrás, quando era conhecida como Doutora Helena Vasconcelos, uma das mais respeitadas consultoras de ética corporativa do mundo. Sua queda havia sido orquestrada, meticulosa, devastadora. E o homem, por trás de tudo? Marcus Blackwood, na época, um ambicioso executivo júnior que descobriu seu único ponto fraco: sua filha. Helena fechou o laptop. Amanhã seria o dia. A reunião com os investidores japoneses não era apenas crucial para os negócios de Marcus. Era a culminação de um acordo que ele vinha construindo há 5 anos. Um acordo construído sobre as ruínas da empresa que ela havia tentado salvar. Na manhã seguinte, Helena chegou às 5h45. O prédio estava quase vazio. Apenas seguranças noturnos, fazendo suas rondas finais. Ela limpou cada superfície do escritório de Marcus com precisão cirúrgica. Mas desta vez,
deixou algo a mais. Um pequeno dispositivo do tamanho de uma moeda foi colocado estrategicamente sob a mesa de conferência. Não era um dispositivo de escuta menos, era algo muito mais sofisticado. Às 8h30, Marcus entrou em seu escritório, seguido por sua assistente executiva, Victoria. Os japoneses chegam em 30 minutos. Victoria informou. Toda a documentação está pronta. Sr. Takashi parece particularmente interessado nos números do terceiro trimestre. Marcos sorriu menos, aquele sorriso de tubarão que havia construído e destruído fortunas. Perfeito. Esta aquisição nos tornará a maior empresa de tecnologia limpa do hemisfério ocidental. Helena, que fingia limpar o corredor do lado de fora, ouviu cada palavra. Tecnologia limpa. A ironia era sufocante. A tecnologia que Marcos estava prestes a vender havia sido roubada da empresa de seu falecido marido, a Vasconcelos Innovation, uma empresa que Marcos havia destruído sistematicamente após Helena recusar sua oferta de suborno. Os investidores japoneses chegaram pontualmente. 5 homens internos impecáveis, liderados pelo Sr. Takashi, um senhor de 70 anos, com olhos que haviam visto o nascimento e queda de impérios corporativos. Helena observou discretamente, enquanto eles entravam na sala de conferência. Marcos estava em seu elemento menos carismático, confiante, vendendo uma visão de futuro sustentável. Era a hora. Helena caminhou pelo corredor, carregando uma bandeja de café premium. Ninguém questionou sua presença menos. Afinal, ela era apenas a empregada invisível. Ela entrou na sala, silenciosamente, começando a servir o café. Marcos nem a notou, continuando sua apresentação sobre projeções de lucro. Foi então que o Sr. Takashi a viu. Seus olhos se arregalaram quase imperceptivelmente. Helena-san, ele murmurou em japonês. A sala congelou. Marcos virou-se, confuso, olhando entre seu investidor mais importante e sua empregada. Helena colocou a bandeja na mesa calmamente. Então, pela primeira vez em 3 anos, levantou a cabeça e olhou Marcus Blackwood diretamente nos olhos. Senhor Takashi, ela respondeu em japonês. Perfeito. É uma honra vê-lo novamente. O silêncio na sala de conferência era ensurdecedor. Marcus Blackwood permaneceu congelado, sua apresentação ainda brilhando na tela atrás dele. Seus olhos azuis glaciais alternavam entre Helena e o Sr. Takashi, tentando processar o impossível. Vocês se conhecem? A voz de Marcos saiu mais aguda do que pretendia. O Sr. Takashi levantou-se lentamente, fazendo uma reverência profunda para Helena. Não o cumprimento casual, mas a reverência respeitosa, reservada a superiores. Doutora Vasconcelos, ele disse em inglês. Eu pensei que a senhora estava morta. Victoria, assistente de Marcos, deixou cair seu tablet. O som ecoou como um tiro. Helena manteve sua postura ereta. A morte, Sr. Takashi, às vezes, é apenas perspectiva. Profissionalmente, Helena Vasconcelos morreu há 15 anos. Pessoalmente, eu precisava sobreviver. Isso é absurdo. Marcos explodiu. Esta é minha empregada. Ela limpa meu escritório há 3 anos. Essa é Herr Blackwood. O senhor Takashi virou-se. Sua expressão agora dura como granito. O senhor sabe quem é esta mulher? Um dos investidores mais jovens estava digitando freneticamente em seu telefone. Encontrei. Doutora Helena Vasconcelos, 2009. Prêmio Nobel de Economia, por trabalho em ética corporativa. Casada com Roberto Vasconcelos.
fundador da Vasconcelos Innovation, ambos declarados mortos em acidente de iate, em 2010. Helena caminhou ao redor da mesa. Roberto morreu naquele iate. E eu sobrevivi, apenas para descobrir que nossa empresa havia sido desmembrada, nossas patentes roubadas, e nossa filha, sua voz falhou. Marcos empalideceu, agarrando a mesa com força. Minha filha Sofia tinha 16 anos quando você a usou como refém. Helena continuou, encarando Marcos. Você disse que se eu não vendesse as patentes pelo seu preço, Sofia teria um acidente na Suíça. Victoria ofegou. Marcos, isso é verdade? Cale-se, Victoria. Marcos rosnou, confirmando tudo com sua reação. Helena tocou o dispositivo sob a mesa. A apresentação de Marcos desapareceu, substituída por documentos, e-mails, transferências bancárias. Senhor Takashi, a tecnologia que ele está vendendo foi roubada da Vasconcelos Innovation. Cada patente, cada inovação. A tela mostrava e-mails entre Marcos e advogados discutindo como eliminar os Vasconcelos, contratos forjados, contas offshore. Falsificação! Marcos gritou, levantando-se bruscamente. Segurança! Os investidores japoneses já recolhiam seus materiais. Espere, Marcos implorou. Podemos resolver. Quanto ela quer, eu pago o dobro. O Sr. Takashi parou na porta. Sr. Blackwood, a doutora Vasconcelos salvou minha empresa há 20 anos. Quando todos diziam para demitir milhares, ela salvou cada emprego e triplicou lucros. Descobrir que o senhor a destruiu, Helena tirou o pendente de águia dourada. Reconhece isto, Marcos? Você arrancou do pescoço de Roberto quando o empurrou do iate. Marcos ficou lívido. Durante 3 anos, Helena prosseguiu. Limpei seu escritório. Ouvi suas ligações. Vi seus documentos. Você nunca me notou porque para homens como você, pessoas como eu não existem. Ela se aproximou dele. Mas seu maior erro não foi matar Roberto ou roubar nossa empresa. Foi destruir Sofia psicologicamente até ela tentar se matar. Eu nunca a toquei. Apenas destruiu seu fundo fiduciário, espalhou rumores. Garantiu que nenhuma universidade a aceitasse. O Sr. Takashi retornou, telefone em mãos. Dra Vasconcelos. Nosso conselho em Tóquio oferece 3,7 bilhões pelas patentes originais, com uma condição, que a senhora retorne como consultora-chefe e usemos fundos para processar criminalmente o Sr. Blackwood. Marcos tentou fugir, mas seguranças japoneses bloquearam a saída. Você planejou tudo, Marcos ofego. 3 anos, sendo invisível. Quantos crimes você confessou enquanto eu limpava? Quantos documentos deixou na mesa? Porque eu era só a faxineira. Helena discou o detetive Morrison. Estou pronta. Ele está aqui. 47º andar. Enquanto esperavam a polícia, Helena serviu-se do café premium. Sabe, Marcos? Sofia se formou em Direito em Harvard. Ela será a promotora no seu caso. Marcos caiu de joelhos, soluçando. Helena caminhou até a janela. Por 3 anos, fora um fantasma ali. Agora poderia existir novamente. O que fará agora? Perguntou Takashi. Tirar este uniforme. Jantar com minha filha. E amanhã, ela olhou Marcos sendo algemado, reconstruir o que ele destruiu. Victoria, ainda gravando tudo, sussurrou. A senhora é extraordinária. Helena sorriu. Não sou apenas uma mãe que precisava de justiça. E às vezes, a justiça vem vestida de uniforme cinza. Os detetives levaram Marcos. Seus gritos ecoavam pelo corredor.
Vocês não sabem com quem estão mexendo. Helena pegou seus produtos de limpeza uma última vez. Say Sam, Marcus, com um homem que esqueceu que até os invisíveis têm poder. 6 meses depois, o tribunal estava lotado. Marcus Blackwood, vestindo um terno que parecia grande demais para seu corpo agora encolhido, sentava-se ao lado de seus advogados. Do outro lado, uma única promotora, Sofia Vasconcelos Silva. Helena observava da terceira fileira, Rosa ao seu lado. Ainda não acredito que você aguentou 3 anos. Rosa sussurrou. Cada dia valia a pena, Helena respondeu, observando sua filha. Sofia levantou-se, impecável em seu terno azul marinho. Meritíssimo, o réu está sendo julgado por assassinato premeditado, extorsão e conspiração. Objeção, melodrama, gritou Pemberton, advogado de Marcos negada. Continue, doutora Silva. Sofia acionou a tela. Documento A. Gravação do Sr. Blackwood, março de 2010. A voz de Marcos encheu a sala. Roberto Vasconcelos precisa desaparecer. Faça aparecer acidente. A esposa também, se possível. Gaspes ecoaram. Marcos ficou lívido. Como obtiveram isso? Sr. Blackwoods. Sente-se, ordenou o juiz Harrison. Esta gravação foi feita pelo próprio réu, como seguro contra seu cúmplice, James Thompson, que testificará amanhã. Sofia explicou. Chamou Helena Vasconcelos ao banco. Helena caminhou deliberadamente até o banco das testemunhas, vestindo preto, elegante. Doutora Vasconcelos, descreva 20 de junho de 2010. Estava no iate com Roberto e Sofia. Marcos apareceu querendo negociar. Mandou Sofia e eu descermos. Quando subi, vi Marcos empurrando Roberto ao mar. Por que não procurou as autoridades? Marcos tinha a Sofia vigiada no internato. Mostrou fotos e havia comprado juízes, policiais. Precisava de provas irrefutáveis. Então se tornou Helena Silva. Sim, falsifiquei minha morte. Quando Marcos procurava a faxineira Miquendeda, ele nunca olharia para uma empregada. Pemberton atacou. Isso é vingança. Você fabricou evidências. Helena sorriu. Passei 3 anos limpando o vômito dele. Ouvi confissões para amantes. Vi documentos deixados na mesa, porque eu era invisível. Justiça, não vingança. No segundo dia, James Thompson confessou. Segurei Roberto, enquanto Marcos o empurrava. Ele prometeu 5 milhões. Sinto muito. Helena não respondeu. Tarde demais para desculpas. O Sr. Takashi testemunhou por vídeo sobre a tecnologia roubada. Victoria Shum, ex-assistente, revelou. Ele se gabava de eliminar concorrência. Achava-se intocável. Sofia apresentou a evidência final. O pendente do águia. Diná do Roberto. Digitais de Marcos. Recuperado do fundo do mar. Marcos explodiu. Era ele ou eu. Roberto ia expor minhas conexões com a máfia russa. Então admite. Sofia perguntou. Fiz o necessário, como sua mãe fingindo ser empregada. Helena levantou-se. Eu fingi invisibilidade por justiça. Você fingiu respeitabilidade para crimes. O júri deliberou 2 horas. Culpado em todas as acusações. Prisão perpétua, sem condicional. Sendo levado, Marcos sibilou para Helena. Você destruiu tudo. Não, Marcos. Você destruiu quando decidiu que vidas valiam menos que lucro. Eu apenas limpei a sujeira. Fora do tribunal, mãe e filha se abraçaram publicamente pela primeira vez em anos. Conseguimos, mãe. Papai pode descansar.
Rosa apareceu com champanhe. A mulher que provou que invisíveis mudam o mundo. Um repórter aproximou-se. Doutora Vasconcelos, uma declaração. Todos merecem ser vistos. Todos merecem justiça, mesmo quem limpa escritórios dos poderosos. 3 meses depois, Helena estava no antigo escritório de Marcos, agora sede da Fundação Vasconcelos para a Ética Corporativa. Sofia entrou. Mãe, Thompson quer falar com você da prisão. Não há nada a dizer. Ele mencionou outros crimes de Marcos. Mais vítimas. Alana pausou. Sua luta por justiça havia apenas começado. Quantas? Perguntou. Dezenas. Famílias destruídas, empresas roubadas. Helena olhou pela janela, onde antes via uma cidade de predadores e presas. Agora via possibilidade de mudança. Vamos ajudá-las, decidiu. Todas. Sofia sorriu. Já comecei a investigar. Temos muito trabalho. Sabe o que Roberto dizia? Justiça é como limpeza, menos nunca está verdadeiramente terminada. Ele ficaria orgulhoso. Mãe, espero que sim. Victoria Schum, agora trabalhando para a fundação. Entrou. Dra. Vasconcelos. A imprensa quer saber seus próximos passos. Helena pegou o pendente de águia, agora usando-o abertamente. Diga que a faxineira ainda tem muito que limpar. A sujeira corporativa não se limpa sozinha. Naquela noite, Helena visitou o túmulo de Roberto pela primeira vez em 15 anos. Sofia estava ao seu lado. Cumprimos nossa promessa, amor. Helena sussurrou à lápide. Justiça foi feita. O vento soprou suavemente, como uma resposta. E agora? Sofia perguntou. Agora vivemos. Verdadeiramente vivemos. Sem máscaras, sem disfarces, sem uniforme cinza. Sofia acrescentou com um pequeno sorriso. Bem, Helena riu. Guardo para lembrar que às vezes os mais poderosos são aqueles que ninguém vê chegando. Enquanto saíam do cemitério, Helena recebeu uma ligação. Outra vítima de Marcos procurando ajuda. Fundação Vasconcelos. Helena falando. Como posso ajudar? A luta continuava. Mas agora, ela lutava na luz. 1 ano havia passado desde a condenação de Marcos Blackwood. Helena revisava arquivos na Fundação Vasconcelos, quando Sofia entrou correndo, segurando um envelope amarelado do cofre de Marcos. Mãe, você precisa ver isto. Dentro uma certidão de nascimento. Ou, non, do Poi Marcos Blackwoods. Senhor Marcos, é seu irmão? Sofia estava pálida. Helena caiu na cadeira. Memórias fragmentadas faziam sentido. A mãe morta. O pai sumido. A avó que a criou, com outro nome. O telefone tocou. Marques solicita visita. Sobre família. Na prisão, Marcos estava irreconhecível através do vidro. Cabelos brancos, olhos fundos. Olá, irmãzinha. Há quanto tempo? Sabe, sempre. Você era o erro de papai com a empregada. Mas ele guardava seus recortes de jornal. Você teve tudo que devia ser meu, talento, Nobel, tudo. Matou Roberto por inveja? Ele descobriu nossa conexão. Ia expor. Preferi ser assassino a ser exposto como seu irmão. Helena levantou. Você não tem irmã? Nunca teve. Espere, papai deixou algo. Banco Central. Caixa 1947. No banco, a verdade era pior. Marcos Senhor seduzira sua mãe imigrante. Depois, a abandonou grávida. Ela morreu no parto, sem cuidados adequados. Uma carta aguardava. Marcos herdou minha crueldade. Você
consciência. Os 500 milhões anexos são seus. Helena convocou a imprensa. Marcos é meu meio-irmão. Transformaremos o legado Blackwood de destruição em reconstrução, anunciou o Centro de Apoio para Vítimas. 6 meses depois, Marcos estava morrendo. Câncer terminal. Na última visita, ele pesava metade. Vim me despedir. Não quero pena. É fechamento. Você escolheu ódio. Eu, justiça. Irônico. Venceu por ser oposto a papai. Poderíamos ter vencido juntos, em outro universo. Marcos morreu 3 dias depois. Helena foi a única no funeral. Descanse, irmão. No escritório, Sofia tinha notícias. Encontramos mais vítimas do seu pai. Ajudaremos todas. Vitória entrou. Você transformou este lugar. Helena olhou o uniforme emoldurado. Poder verdadeiro é erguer os derrubados. O telefone tocou. Outra vítima. Fundação Vasconcelos. Você mudou o mundo, mãe. Apenas limpei a sujeira. Mudança começa assim. Uma sala por vez. Thompson escreveu da prisão. Marcos tinha uma lista. Centenas de famílias destruídas. Testemunharei. Helena e Sofia se entreolharam. Encontraremos todas. Takashi ligou. Expandiremos globalmente. Sua coragem inspirou milhares. Naquela noite, Helena voltou ao apartamento do Brooklyn. Mantinha-o como lembrete. Na parede, 2 fotos. Com uniforme cinza e com traje do Nobel. 2 vidas. Ambas suas. Rosa visitou. Ainda não acredito em tudo que aconteceu. Nem eu às vezes. Valeu a pena. Os 3 anos fingindo cada segundo. Marcos achava que invisibilidade era fraqueza. Era minha força. Sofia chegou com arquivos. Mais 10 famílias hoje. Helena os examinou. Cada pasta, uma tragédia. Cada tragédia, uma chance de justiça. Marcos construiu um império de medo. Construiremos um de esperança. Um jovem repórter apareceu. Como se sente sabendo que destruiu seu próprio irmão? Não o destruí. Ele se destruiu quando escolheu ganância sobre humanidade. Apenas revelei a verdade. E se ele tivesse escolhido diferente? Helena pausou. Então, teríamos sido família de verdade. Mas escolhas definem destinos. Victoria anunciou. 100 empresas se comprometeram com nosso código de ética. É um começo. Sozinha no escritório, Helena tocou o pendente de águia. Roberto Sacherari, a justiça chegou, meu amor. Sofia voltou. Mãe, Marcos deixou um último recado. O guarda entregou. A nota dizia: você venceu. Mas se me pergunto, somos tão diferentes? Ambos fingimos ser outros. Ambos buscamos poder. A diferença é que você disfarçou melhor. Helena queimou a nota. Ele nunca entendeu. Não fingi ser outra. Escolhi revelar quem sempre fui quando o momento foi certo. O sol se punha. Onde Marcos via súditos, Helena via pessoas. Onde ele semeou medo, ela plantava esperança. Amanhã começamos a processar as outras empresas da lista. Sofia disse. Sim, a faxineira ainda tem muito que limpar. Elas saíram juntas, no saguão. O segurança menos o, mesmo que a ignorava quando era faxineira. Menos fez reverência. Boa noite, doutora Vasconcelos. Boa noite, senhor James. Ele ficou surpreso. A senhora sabe meu nome? Sempre soube. Só porque era invisível, não significa que era cega. Helena e Sofia caminharam para a noite. Atrás delas, o prédio que fora símbolo de opressão agora
brilhava com nova promessa. A Revolução da Faxineira havia apenas começado. 5 anos haviam passado desde que Helena revelou sua verdadeira identidade. A Fundação Vasconcelos dominava 3 prédios em Manhattan, empregando centenas de pessoas dedicadas a expor crimes corporativos. Naquela manhã chuvosa de outubro, Sofia entrou no escritório de Helena carregando um tablet, o rosto pálido, denunciando algo extraordinário. Mãe, você precisa ver isto. Chegou, durante a noite. Helena leu a mensagem, coordenadas e uma frase que a fez gelar. Nem tudo afundou naquele dia. Isso é sobre papai? É o que parece sugerir. Contra todos os conselhos de segurança, Helena foi ao armazém, abandonado em Newark. O que encontrou desafiava 20 anos de certezas. Roberto estava ali, vivo, cabelos grizzle-rose, cicatrizes profundas no rosto, mas inegavelmente vivo. Helena. A voz dele estava rouca, irreconhecível. Ela quase desmaiou. Sofia a amparou enquanto Roberto se aproximava lentamente. Como é possível? Eu vi Marcos te empurrar. Ele falhou em me matar completamente. Pescadores me resgataram, mas passei 2 anos em coma. Quando acordei, não lembrava nada. Levei uma década para recuperar a memória. 10 anos? E depois, por que não nos procurou? Roberto baixou a cabeça vergonha evidente. Quando lembrei, vocês haviam desaparecido. Helena Vasconcelos estava morta. Sofia não existia nos registros. E quando nos descobriu, vocês guerreavam contra Marcos. Minha aparição poderia destruir tudo, e eu tinha medo. Medo de quê? De que não precisassem mais de mim. Vocês eram tão fortes. Helena o esbofeteou com força. Depois desabou em seus braços. 20 anos de dor explodindo em soluços. A reunião foi interrompida quando Alexander Blackwood irrompeu armado. A família que destruiu meu pai. Alexander. Seu pai escolheu o próprio destino. Ele era seu irmão, e você o traiu. Roberto se interpôs entre Helena e a arma. Seu pai tentou me matar. Falhou. Sofia avançou cuidadosamente. Alexander, você é médico. Trabalha em clínicas gratuitas. Não é assassino. Como sabem disso, investigamos você. Você não é Marcos. Pode escolher diferente. Alexander começou a chorar. Ele era meu pai. Monstro ou não, eu entendo. Marcos era meu irmão. Parte de mim morreu com ele, mas justiça transcende sangue. O jovem deixou a arma cair, saindo carregando o peso de suas escolhas. Helena o deixou partir. Por que o deixou ir? Porque todos merecem escolher. Marcos nunca entendeu isso. De volta à fundação, o caos se instalou. A ressurreição de Roberto criava implicações legais monumentais. As patentes voltavam a ele, mas dentro da família, a verdadeira batalha acontecia. Helena dormia no escritório. Sofia mal falava com Roberto. Por favor, Helena. Achei que as protegia. Proteger? Limpei banheiros 3 anos. Sofia tentou suicídio. Eu estava morto por dentro. Não. Você escolheu continuar morto. Eu fingi invisibilidade por justiça. Você por covardia. Semanas depois, Alexander retornou com caixas de arquivos. São os segredos do meu pai. Todas as vítimas. Quero Rapper. Por que faria isso? Para provar que sangue não define destino. Helena o contratou. Victoria criou um departamento para processar as revelações. A reconciliação familiar veio gradualmente.
Helena encontrou Roberto e Sofia rindo no jardim. Papai contava sobre você fingindo não entender a máquina de café. Eu sabia usar. Queria Marcos falando livremente. No primeiro jantar familiar em 20 anos, Roberto propôs a segunda chance. A justiça, Helena corrigiu. As escolhas, Sofia acrescentou. A redenção, Alexander sussurrou. Helena encontrou uma carta final de Marcos. Arrependimento tardio. Admitindo que se autodestruíra, escolhendo poder sobre pessoas. Ela queimou a carta. Algumas epifanias chegavam tarde demais. No que pensa, Roberto a encontrou no terraço. Marcos teve 1000 chances. Desperdiçou todas. Alexander escolhe diferente. Sim, o único bem que Marcos deixou. A chuva parou. Manhattan brilhava sob um arco-íris. A família Vasconcelos continuaria. A faxineira havia se tornado visível. O morto ressuscitara. O herdeiro do mal escolhera o bem. 10 anos se passaram desde o julgamento de Marcus Blackwood. A Fundação Vasconcelos havia se transformado numa força global com escritórios em 20 países, empregando milhares de pessoas dedicadas a expor crimes corporativos. Helena, agora com 65 anos, contemplava sua aposentadoria quando o impensável aconteceu. Victoria irrompeu em seu escritório com notícias devastadoras. Sofia havia desaparecido durante uma investigação sobre tráfico humano, ligado aos antigos associados de Marcos, 72 horas. Sem contato, o protocolo de segurança havia sido violado. Roberto e Alexander chegaram minutos depois. A família unida pela crise. O vídeo que receberam mostrava Sofia amarrada e machucada, enquanto uma voz distorcida exigia vingança pela queda de Marcus Blackwood. E Dmitry Volkov Roberto identificou o sotaque imediatamente. Helena conhecia bem o nome. Dmitry havia sido o executor mais brutal de Marcus, responsável pelos trabalhos sujos que até mesmo Marcus preferia não sujar as mãos. Após o julgamento, ele havia desaparecido na Europa Oriental, presumivelmente morto. 10 anos de silêncio haviam sido preparação para este momento. As exigências eram cruéis e calculadas. Confissão pública de que Helena havia forjado evidências. Dissolução completa da fundação. E 500 milhões em criptomoedas. 48 horas de prazo. Dmitry havia estudado cada fraqueza, esperado o momento perfeito para atacar o coração de Helena menos sua filha. Helena mobilizou todos os recursos da fundação numa operação que rivalizava com agências de inteligência governamentais. Hackers éticos trabalhavam em turnos rastreando metadados do vídeo. Ex-agentes convertidos em consultores analisavam padrões de comportamento. Rosa, agora com 75 anos, mas com lealdade inabalável, coordenava equipes ao redor do mundo. A descoberta veio de Victoria, menos o vídeo, originava de Budapeste. Alexander confirmou, acessando arquivos secretos do pai que Dmitry mantinha uma mansão fortificada nos arredores da cidade. Um presente de Marcos por serviços prestados, uma fortaleza moderna, com 12 guardas armados, sistema de segurança militar e conexões com a polícia local corrupta. Vou com você, Alexander declarou quando Helena anunciou que iria pessoalmente. Por que arriscaria tudo por Sofia? Porque família se escolhe. Ela me escolheu quando eu apontei uma arma. Agora, eu a escolho. O voo para Budapeste foi planejamento intenso. Helena estudava cada detalhe da mansão, enquanto Alexander mobilizava contatos do submundo que haviam temido seu pai. A ironia não escapava a ninguém.
usando a rede de Marcos para salvar a família que ele tentara destruir. Helena fez uma ligação crucial para o Sr. Takashi, que em 2 horas havia mobilizado uma equipe de ex-militares japoneses, liderados por Yamamoto, um veterano de operações especiais. O respeito que Helena havia conquistado ao longo de décadas rendia dividendos quando mais importava. Dmitri ligou quando souberam de sua chegada, a arrogância pingando de cada palavra. Helena manteve a calma glacial que havia aperfeiçoado durante 3 anos, fingindo ser invisível. Você não entende, Dmitri. Está escolhendo o mesmo destino de Marcos. Ameaças de uma velha? Aviso de uma mãe. A invasão aconteceu sob chuva torrencial, que mascarava sons e dificultava a visibilidade das câmeras. Helena insistiu em participar apesar da idade, movendo-se pelos corredores com a precisão de quem passou anos memorizando cada canto de prédios corporativos. A invisibilidade que Marcos havia imposto a ela, ironicamente, se tornava sua maior arma. Os ex-militares de Yamamoto neutralizaram guardas com eficiência cirúrgica, enquanto Alexander hackeava sistemas usando códigos que o pai nunca soube que ele havia roubado. Anos de culpa sendo espiados em cada passo em direção à redenção. Encontraram Sofia no porão convertido em cela. Machucada, mas não quebrada, ela mantinha a mesma força que a havia salvado do suicídio anos antes. O reencontro foi interrompido quando Dmitri apareceu com 5 capangas. Sua presença imponente, enchendo o espaço com violência latente. O homem era uma montanha de músculos e cicatrizes, cada marca contando uma história de brutalidade. Seus olhos mortos haviam visto atrocidades que Marcos apenas ordenava. Ele representava a violência pura, que sustentava impérios corporativos nas sombras. Alexander surpreendeu todos ao se posicionar entre Dmitri e as mulheres Vasconcelos, o filho de Marcos escolhendo proteger aquelas que seu pai tentara destruir. Era poesia que nem Helena havia imaginado. O filho defendendo as inimigas do pai. Marcos se revira no túmulo. Não, ele finalmente descansa, porque seu filho escolheu ser melhor. A batalha foi rápida e decisiva. Yamamoto e sua equipe eram precisão letal, neutralizando a ameaça em segundos. Mas Helena tinha uma última carta. Enquanto Dmitri tentava fugir, ela ativou um dispositivo que havia preparado menos anos de evidências sobre os crimes dele, transmitidos simultaneamente para a Interpol, Polícia Federal Norte-Americana e toda a mídia mundial. A exposição instantânea destruiu décadas de proteção nas sombras. Dmitri foi preso pelas mesmas autoridades húngaras que havia corrompido, agora forçadas a agir sob escrutínio global. O poder da transparência, a arma mais eficaz de Helena, havia vencido novamente. O voo de volta foi reflexão e recuperação. Sofia dormia apoiada no ombro da mãe, enquanto Alexander pilotava o jato particular da fundação. A família forjada por tragédia havia sobrevivido a mais uma tempestade. Roberto as esperava no aeroporto com lágrimas de alívio. O abraço familiar, incluindo, naturalmente, Alexander. Na coletiva de imprensa seguinte, Helena surpreendeu todos. Em vez de anunciar a aposentadoria, declarou expansão massiva da fundação. Sofia assumiria a liderança operacional. Alexander comandaria operações internacionais. Roberto continuaria inovações tecnológicas. A família Vasconcelos Blackwood, unida pela escolha, e não sangue, continuaria o trabalho. A faxineira nunca descansa? Victoria perguntou após a coletiva. Enquanto houver sujeira, haverá limpeza. Helena respondeu. Naquela noite, durante jantar familiar no terraço da fundação, Helena observava as 3 gerações ao redor da mesa. Rosa contava histórias
Dos tempos de faxineira, Roberto e Sofia riam de memórias redescobertas. Alexander, o improvável membro da família, pertencia completamente. Marcos havia tentado destruir esta família com violência. Dmitri tentou com vingança. Ambos falharam, porque não compreendiam que o amor escolhido é mais forte que o ódio imposto. A faxineira que fingiu ser invisível havia construído algo que nenhum império de medo poderia destruir. Uma família que escolheu se amar, apesar de tudo. Ao amor que derruba impérios, Helena brindou silenciosamente. O trabalho continuaria. Sempre haveria outros Dmitris, outros Marcos, outras sombras precisando de luz. Mas Helena Vasconcelos, a faxineira que derrubou um bilionário, havia provado que às vezes, para limpar a sujeira mais profunda, é preciso primeiro escolher ver aqueles que o mundo insiste em tornar invisíveis. A chuva havia parado. Um novo amanhecer começava. E a limpeza do mundo continuaria. Uma injustiça por vez.